Muito boa tarde a você que acompanha ao vivo a programação da Rede Alesp. O Tribuna Virtual é uma ferramenta de comunicação produzida pela Rede Alesp durante a pandemia do novo coronavírus, que garante aos parlamentares um espaço com assuntos de interesse da população. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das 2 horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. O primeiro deputado a fazer uso da tribuna é o deputado Carlos Genasi, do PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, deputados e deputadas. Boa tarde, telespectador da TV Assembleia. Olha, eu quero dizer que ontem nós tivemos 2 grandes vitórias, não na Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa é uma vergonha, é a vanguarda do atraso, né, que não vota nada, e quando vota, normalmente vota projetos que interessam apenas ao governo e ao poder econômico. Mas ontem nós conseguimos derrubar 2 vetos no Congresso Nacional. O veto ao projeto de lei, ao PL 3477/2020, que garante a conectividade, internet grátis para os nossos alunos e professores das escolas públicas, da educação básica. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro é contra a internet para os alunos das escolas públicas e para os professores. Ele vetou o projeto. Porém, depois de uma ampla mobilização e de pressão, o veto foi derrubado pelo próprio Congresso, na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. E a votação ela foi muito importante, porque, olha, 419 deputados votaram a favor da derrubada do veto, ou seja, a favor da conectividade gratuita para todos os alunos e professores das escolas públicas. E no Senado foram 69 votos a favor e nenhum contra. Na Câmara foram 14 deputados votaram contra a internet, votaram com o Bolsonaro. Agora, 419 votaram a favor da internet grátis para os alunos das escolas públicas e para os professores também. Então, uma vitória importante. Nós derrotamos, né, esse governo do atraso. As crianças, os nossos alunos das escolas públicas da educação básica agora têm direito à conectividade, à internet gratuita, principalmente para atravessar esse momento difícil da pandemia, onde tem que ter um ensino remoto, não pode ter aula presencial no meio da pandemia, né? Os professores devem trabalhar, mas nas suas casas, e os alunos devem receber gratuitamente, né, os chips, a banda larga, enfim, os computadores, os telefones inteligentes, celulares, para que eles possam ter acesso às aulas, ao ensino remoto, que não é o ideal, mas entre o ensino remoto e a vida que está em risco hoje, nós defendemos é melhor defender a vida, então tem que ter ensino remoto. A aula presencial significa hoje morte, contaminação. Ensino remoto, que não é o ideal, mas para esse momento é uma possibilidade, uma alternativa para o momento tão difícil que a gente tem atravessado. Por isso que, para nós, escola fechada é vida preservada, mas com uma aula remota. Por isso que esse projeto é importante. Então, quero saudar todas as pessoas que fizeram parte dessa mobilização, pressionando os deputados e os senadores a derrubarem o veto presidencial. E tivemos também uma outra vitória. Essa foi na área da educação, mas na área da cultura também. Ontem o Congresso derrubou outro veto importante, o veto ao projeto 795/2020, que foi aprovado também pelo Congresso, porém o Bolsonaro vetou, que trata da questão da Lei Aldir Blanc, minha gente, que prorroga, né, a validade da Lei Aldir Blanc e beneficia milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Esse setor ficou muito maltratado,
e sofreu e continua sofrendo muito com a pandemia, porque não tem como os artistas se apresentarem, né? Não tem mais cinema, não tem mais show, não tem mais teatro presencial, porque não é possível no meio da pandemia. Então, esses trabalhadores da cultura, não só artistas, mas também os trabalhadores, né? Quem constrói o palco, todos os trabalhadores, as maquiadoras, maquiadores, todos aqueles que dão suporte para que haja a apresentação do espetáculo, quem faz cenário, essas pessoas ficaram abandonadas, sem renda emergencial. Então, essa derrubada do veto foi muito, mas muito importante também, porque beneficia, como eu disse, milhares de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa não aprova nada. Ontem, uma vergonha, ficou o dia todo para aprovar um projeto de logomarca para o Dória fazer propaganda. Isso é um absurdo. E não votou hoje o projeto da Alessi Brandão, projeto, né, que proíbe o despejo durante a pandemia, que é um projeto humanitário, um projeto importante. Tem uma sabotagem desse projeto. E também quero ainda dizer o seguinte: hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando que o Henrique Meirelles talvez seja candidato ao Senado por Goiás, que o Henrique Meirelles, todos sabem, é o secretário da Fazenda e de Planejamento do Dória. E ele parece que deseja ser candidato. E é estranho, porque se ele está em São Paulo já, sendo secretário, como que ele vai para Goiás, ser candidato lá? Será que ele mora lá ou mora em São Paulo? É muito estranho isso, né? Mas, enfim, mas o que me chamou a atenção nessa matéria não foi isso, que é uma outra questão mais grave. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, olha, ele desmente o governador sobre a crise fiscal do estado de São Paulo. Mais uma vez, o próprio Dória já, num dos seus artigos da Folha de São Paulo, há um mês atrás, já entrou em contradição, dizendo que São Paulo não tinha crise fiscal. E agora isso é confirmado ainda pelo Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda, a pessoa que cuida da arrecadação. Olha o que ele diz, né? O Estado cresceu 6% desde 2019 e o Brasil simplesmente volta onde estava, criticando o Brasil do ponto de vista econômico, mas falando que o Estado não tem crise, o Estado cresce 6% desde 2009, olha só o que ele está dizendo. E continua, é relevante, mas São Paulo mostra que é possível fazer ainda mais. Olha, ou seja, ele está dizendo que não tem crise fiscal no estado de São Paulo. Então, por que confiscou os salários dos servidores com a reforma da Previdência? Por que confiscou os proventos dos aposentados e pensionistas com o decreto 65021? Por que o governo aprovou o PL 529, que desmontou, acabou, extinguiu institutos de pesquisa, a SUSEM, a MTU, a CDHU, aumentou impostos em todo o estado de São Paulo, tudo em nome da crise fiscal. Então, essa afirmação do Henrique Meirelles desmente a crise fiscal do Estado. Eles mentem abertamente para confiscar salários, aposentadorias, pensões, para acabar com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. É uma vergonha isso, é uma mentira aberta, né? Eles nem disfarçam. Então, toda essa argumentação que foi apresentada para as privatizações, as terceirizações, desde o início do governo Dória, a reforma, a famigerada reforma da Previdência, que, repito, que confiscou os salários e direitos previdenciários dos servidores e servidoras, dos aposentados, dos pensionistas, né? O PL 529, que, né, atacou várias áreas, extinguiu instituições de pesquisa, olha só que absurdo. Só não foi pior por conta das nossas intervenções, junto com o movimento social organizado, que impediu que o estrago fosse muito maior. Mas todas essas medidas, todos esses projetos de desmonte do Estado, de ataque aos direitos dos servidores, aposentados e pensionistas, dos idosos, do IANSP, a proibição da revogação da gratuidade das passagens de ônibus, de metrô e de trens no transporte público em São Paulo para as pessoas de 60 a 64 anos. Tudo isso foi feito em nome
dessa crise, que não existe. O governo está dizendo que o Estado de São Paulo cresceu 6%, gente, desde 2019. Né? Olha, é um absurdo total. Por isso que nós denunciamos desde o início. Nós fomos contra as privatizações, o desmonte de empresas públicas importantes, cumprindo uma função social, como a MTU, dos institutos de pesquisa. Fomos contra a reforma da Previdência, né, que atacou, como eu disse, todos os servidores, além dos aposentados e pensionistas. Fomos contra o PL 529, contra a privatização do complexo do Ibirapuera, por exemplo, que está sob júdice agora, nesse momento, por conta do pedido de tombamento do IPHAN. Nós entramos, eu também entrei com pedido de tombamento nos três conselhos aqui do Brasil, do municipal, do estadual e também do federal, que é do IPHAN. Enfim, gente, é isso. Então, não tem crise fiscal. Essa é a verdade. Olha, é o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, que parece que vai embora também. Está saindo, o que parece que vai ser candidato, me parece, em Goiás, estranho, né? Mas é isso, gente. Então, né, um governo que mente abertamente para explorar, para arrochar os trabalhadores e a população, tem crise fiscal. Para fazer propaganda de que o Estado está bem, não tem crise fiscal. Aliás, o Estado, segundo o Meirelles, cresce muito além do próprio país. Muito obrigado. Obrigada, deputado Gianazzi, do PSOL. Agora faz uso da palavra a deputada professora Bebel, do PT. Boa tarde, deputada. A gente não ouve a senhora, deputada. Ainda estamos sem áudio da senhora. Opa. Abriu e fechou, deputada. Oi, abriu. Agora sim. Obrigada, deputada. Boa tarde, sempre uma satisfação estar falando com vocês, estar falando com todos os que nos assistem, através da Rede Alesp. Eu valorizo muito a Rede Alesp, eu acho que a Rede Alesp cumpre um papel fundamental na medida em que repercute todas as discussões que ocorrem aqui no Parlamento Paulista e também nos dá a oportunidade de, por que não, debatermos juntos, né, as ações do governo Dória, né, a grande omissão que ele tem com relação à população mais vulnerável, mais pobre do estado de São Paulo e o compromisso total, né, com aqueles que, enfim, têm aí já a sua garantia, né, de um bem-estar social, que não é o caso da grande maioria aí da população paulista. Bom, o Dória amarga aí, né, nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República, e agora está desesperado, né, de uma forma desesperada aí, tentando reverter a sua imagem, né? O marketing político, ele é bom até o momento em que você consegue fazer desse marketing, né, repercutir aquilo que é bom, mas repercutir algo tão ruim como ele fez com relação às universidades, com relação à forma como ele age no combate ao coronavírus, eu acho que isso está se virando contra ele, né? Eu não tenho nada contra a quem faz a política. Aliás, negar a política é o Bolsonaro que faz isso. Nós não vamos negar a política, né? Fazer política eu faço, todos aqui fazem. O duro é fazer a política, o difícil é fazer a política que não atende, né? Ou uma despolitização, na verdade, e de forma muito desonesta, né? Com a população paulista. O que eu quero chamar atenção? Chama atenção para quê? O tempo todo nós estamos ouvindo agora o senhor Dória preocupado com a ciência e a tecnologia, né? Quando foi, senão, o senhor Dória, né, que, de certa maneira, fez um ataque à ciência e à tecnologia, primeiro, quando na CPI das universidades, eu estava lá, a deputada Alici estava,
Aliás, nós éramos oposição, numa maioria, assim, majoritariamente, né, naquela CPI, e ali era evidente o papel que aquela CPI cumpriria para acabar com a autonomia. Nós conseguimos esvaziar, né, esse tema. Eu até estendo também um pouco desse mérito ao deputado Barros Munhoz, né, que, enfim, acabou indo para o relatório do governo, mas ajudou a esvaziar, né, essa questão de ter um ataque frontal às universidades. Tanto que, se pegar o relatório que nós entregamos como oposição e o relatório do governo, ficou nada, o do governo e o nosso. Pelo contrário, nós colocamos propostas, nós colocamos a nossa preocupação com as universidades, enfim, com a ciência e tecnologia. Nesta semana, ou o fim da semana passada, vimos também que o Dória agora quer destinar mais recursos para a FAPESP, que impressionante, né? Ele que, no orçamento do final do ano passado, tirava 600 milhões de reais, né, do investimento aí nas universidades, agora não, agora ele está dizendo que vai investir mais na FAPESP. Não acredito. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante, que é no que diz respeito mesmo à educação básica, aos professores, me refiro também, né, aos aposentados e pensionistas, disse aqui o deputado Gianazzi, eu também vou dizer, eu também tenho um PDL, né, como tem o PDLs de outros deputados, enfim. Mas, de qualquer maneira, nós temos já aqui no estado de São Paulo a implantação da reforma administrativa, no que diz respeito à contratação de professores. Eu estou sendo atrapalhada, eu acho que alguém está com o microfone ligado. Aqui no estado de São Paulo, né, eu estava dizendo, está implantado na forma de contratação e, ao mesmo tempo, por quê? Na medida em que a gente olha ano por ano, vai reduzindo o número de efetivos e aumentando o número de professores temporários. Uma análise feita pelo DIEESE, né, que é parte integrante aí da POSP, nós temos uma subseção lá dentro, o DIEESE analisa o quê? Que os professores temporários, eles conseguem ganhar menos 30% a menos que os efetivos. Veja bem, já ganhamos abaixo do piso salarial profissional nacional, e os professores temporários ainda ganham abaixo 30% a menos. Essa é a fórmula Dória, né? E a reforma administrativa já em andamento no estado de São Paulo. Para conter essa reforma administrativa, nós requeremos concurso público já, carreira de todos os profissionais dos servidores públicos do estado de São Paulo. Nós não queremos ser pagos por subsídio, conforme está na reforma da Previdência empreendida pelo governo Dória. Então, é verdade, né, que a gente luta e luta assim insistentemente pelos salários, mas agora, neste momento, nós queremos manter a carreira, porque não acredito que este secretário da Educação ou que este governo, no que diz respeito aos servidores públicos do estado de São Paulo, este governo, ele queira, né, manter ou fazer uma carreira melhor para o servidor público. Por isso, eu não quero discussão de carreira com esse governo. Discussão de carreira nós vamos fazer quando a gente tirar esse governo. Quando a população paulista, eu acho que o ato ocorrido, né, no dia 29 de maio, né, por todo o Brasil, contra o Bolsonaro, mas também contra o Dória. Aqui no estado de São Paulo, a nossa mobilização, estivemos no ato também contra o governador Dória, porque nós entendemos que o Dória ou o Bolsonaro
a mesma face, a face de uma mesma moeda, eles têm a mesma cara. Tanto que o Dória, ele é oriundo do Bolso Dória, ele próprio disse isso, e não tem como negar. Não adianta ele correr do Bolsonaro, tentar fazer diferenciação, porque os dois agem exatamente iguais, né? Tanto no que diz respeito ao combate à pandemia, como no que diz respeito à gestão, né? Ou o desmonte do Estado no Brasil e no Estado de São Paulo. Não posso deixar aqui de dizer de uma vitória fantástica que nós tivemos ontem no Senado e que nós temos que fazer essa luta aqui no Estado, né? Que é o veto 10, que vetou, foi derrubado no Senado. Esse veto, né, tem como conteúdo o projeto que garante acesso à internet para estender para estudantes e professores, né? E para a garantia dessa internet vai vir do fundo, o dinheiro vem do fundo das telecomunicações, que a presidenta Dilma, né, destinou exatamente, quando era presidenta, para exatamente para instituir banda larga, né, por todo o país. Ela não teve tempo, levou um golpe, né? Mas o golpe está aí até hoje, golpeando, né, os direitos da classe trabalhadora, o direito à educação, à saúde e à moradia. E quero lastimar também que, de novo, o PL 146, autoria, sim, da deputada Leci Brandão, mas também do deputado Maurici e deputado Jorge do Carmo, né? Que nós vamos fazer, sim, toda a força para que esse PL seja aprovado. Eu não jogo a toalha. O governo não sairá vencedor, nós vamos obstruir todas as votações, né? Porque também é importante os projetos de deputados, sobretudo esses que garantem, né, dignidade para o povo. Porque não há invasão, isso aí é para o tempo da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, garantir dignidade para aqueles que não têm onde morar, então moram num pedacinho de terra, moram debaixo da ponte, moram e ainda assim vão ser retirados, né, dessa forma precária que vivem. É isto, muito obrigado, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rede Alesp. Se não tiver mais ninguém reinscrito, gostaria de me reinscrever ou me reinscrever ao próximo reinscrito. Obrigada, deputada. Agora faz uso da palavra o deputado Gianazzi, a senhora pode voltar na sequência. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tem o senhor 10 minutos pelo tempo regimental. Obrigado, Melissa. Olha, de volta à tribuna virtual no dia de hoje, eu queria dizer que, fazer um apelo, na verdade, ao prefeito do município de Itápolis, que eu conheço, já fui lá algumas vezes, e tenho contato com os profissionais da educação que estão em pânico, porque o prefeito resolveu, né, que no próximo dia 7, na próxima semana, as aulas voltam a ser presenciais no município. E aquela região toda, Itápolis, Ibitinga, toda aquela região tem um alto grau de contaminação e de mortes. Nós estamos acompanhando a situação lá. Eu quero fazer um apelo ao prefeito para que não cometa esse grave erro, né? Porque, e nem ceda, prefeito de Itápolis, às tentações dessa política negacionista e genocida do Bolsonaro e também do Dória, aqui em São Paulo, né, que obriga a volta às aulas presenciais. É importante, eu conheço muitos prefeitos que estão resistindo, estão orientando o trabalho remoto nas suas redes de ensino, não autorizando a reabertura das escolas, porque eles entendem, os prefeitos sérios, os prefeitos responsáveis, que não são negacionistas, os prefeitos que têm compromisso com a saúde pública, os prefeitos que respeitam de fato as orientações da ciência, dos sanitaristas. Esses prefeitos não estão empurrando os seus profissionais da educação para a morte, né, para a contaminação, porque a escola é um local de muita contaminação. Todos sabem disso, nós que somos
professores, sabemos, não tem como implantar e fazer cumprir essas regras de distanciamento dentro de escolas, com crianças, principalmente no ensino fundamental e mesmo no ensino médio. Então, eu faço um apelo aqui ao prefeito de Itápolis para que ele não determine a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais, que ele mantenha os professores trabalhando em casa, né, com as aulas remotas. Isso é responsabilidade agora. Defender a aula no sistema remoto é uma defesa da vida. E defender a aula presencial é você empurrar a comunidade escolar para a contaminação e para a morte. Mas esse apelo que eu faço ao prefeito de Itápolis, eu também estendo a todos os prefeitos de São Paulo, 645 municípios. Repito, tem prefeitos sérios peitando essas orientações negacionistas do Dória e do Bolsonaro, e dizendo, não, no meu município não vai abrir nenhuma escola, só depois que passar a pandemia, só depois que chegar a vacina. Mas muitos prefeitos seguem a orientação terraplanista negacionista, que é a orientação para a morte. Então, fica aqui o apelo, não só ao prefeito de Itápolis, mas a todos os prefeitos do estado de São Paulo. Tenho feito esse apelo já, tenho denunciado vários municípios que estão aderindo a essa política da morte, porque para nós, na educação, escola fechada é escola preservada. A aprendizagem, você recupera, a vida você não recupera. E ainda mais agora com as novas cepas, com a terceira onda chegando, já no Brasil, em São Paulo, e com a contaminação aumentando entre crianças e adolescentes, né? Então, aquela tese de que criança não se contamina já está superada, né? Só o Rocieli Weintraub que acredita nisso, que tenta vender essa ideia negacionista. Criança também é contaminada e morre por conta do coronavírus. Então, eu queria fazer essa intervenção. E, por fim, na minha última participação hoje aqui na tribuna virtual, eu quero continuar denunciando a sabotagem ao nosso PDL 22, que acaba com o confisco dos aposentados e pensionistas. A sabotagem agora está na Comissão de Constituição e Justiça. O PDL 22, ele continua em regime de urgência. A urgência não é mais retirada, porque ela foi aprovada. E logo, a emenda que foi apresentada a ele, a emenda de plenário, também está em urgência. E a emenda de plenário ela tem 2 dias de prazo para ser analisada e votada. Esse prazo venceu já no dia 8 de fevereiro, na Comissão de Constituição e Justiça. 8 de fevereiro, ela teria que ter sido já analisada e votada, sim ou não. Poderia ter sido rejeitada ou aprovada, até porque ela não interfere em nada no PDL, absolutamente nada. Agora, acontece que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Mauro Bragato, que eu respeito, mas estou decepcionado com ele, que vergonha, deputado Mauro Bragato sentando em cima, né, da emenda, obstruindo, fazendo coro, né, com o governo Dória contra os aposentados e pensionistas. Vossa Excelência, que é um deputado da região de Presidente Prudente, que no passado defendia os professores e as professoras, agora está se prestando a boicotar, a sabotar o PDL 22. Deputado Mauro Bragato, libera, coloca em votação a emenda ao PDL 22. Já venceu o prazo dia 8 de fevereiro. Pega mal, deputado Mauro Bragato, para sua história, né? Não combina com o comportamento de Vossa Excelência. Libere a emenda. Vossa Excelência está sendo cúmplice, né, de um crime de lesa humanidade contra os aposentados e pensionistas que estão passando fome, que estão com dificuldade de comprar o remédio, de fazer o tratamento médico, de sustentar as suas famílias. É isso, deputado Mauro Bragato. Libere o projeto. Vossa Excelência está sabotando, não a mim, ao Carlos Janazzi, está sabotando os aposentados e pensionistas do estado de São Paulo, que não aguentam mais essa
situação. Então, faço esse apelo com todo o respeito à Vossa Excelência. Libere a emenda, nem o PDL já está aprovado, já tem parecer favorável, é essa emenda que serviu só para obstruir, mas ela tem que ser aprovada ou não importa, mas ela está cumprindo, e não tem punição, minha gente. Esse regimento da Assembleia Legislativa, que é do tempo da ditadura militar, é um horror, né? Dá poderes imperiais aos presidentes das comissões, ao presidente da Alesp, por isso que tem tanta sabotagem e não tem punição. O presidente pode sentar em cima de um projeto e ficar 10 anos em cima dessa emenda, que nem projeto, é uma emenda insignificante, que não serve para nada, que foi só um instrumento utilizado para obstruir o PDL, quando ele já estava em votação no plenário da Assembleia Legislativa. Então, deputado Mauro Bragato, faço um apelo aqui em nome, né, dos aposentados e pensionistas, libere a emenda de plenário, né? Vossa Excelência não vai se arrepender disso, mas vai se arrepender se continuar se colocando ao lado de um governo que ataca a população, que ataca, sobretudo, aposentados e pensionistas. Muito obrigado, um abraço. Obrigada, deputado Carlos Gianazzi. Uma boa tarde para o senhor. Por reinscrição, a deputada professora Bebel faz uso da palavra novamente. Seja bem-vinda de volta, deputada. Bom, de volta aqui à tribuna virtual, eu até acho, Melissa, que é contagiante estar aqui, né? E exatamente porque a gente sabe que nós estamos diante de um público que, sim, ele quer saber o que está acontecendo no estado de São Paulo, e houve um tempo até que nós até perguntávamos por que a TV Alesp não estava tendo mais, a Rede Alesp não estava tendo mais reprise à noite. Agora, me parece, isso normalizou. E a gente falava isso porque muita gente perguntava para nós, né? Por que... E isso é bom, porque significa que a Rede Alesp é uma referência, né? E que a população paulista ela está preocupada, sim, com o parlamento, né? Com a forma de governo que está no estado de São Paulo, né? Seja negativo ou positivo, mas nós temos lidado mais com pautas bombas do que outras coisas, né? Mas, de qualquer forma, isso tem ajudado muito, né? a popularizar, massificar a informação. Eu quero falar um pouco agora sobre essa questão do confisco dos aposentados e pensionistas, e uma professora, ela teve uma vitória importantíssima, ela é da cidade de Jundiaí, né? E ela conseguiu, já como mérito, não tem como voltar mais, né? E ela conseguiu barrar o confisco. E a POSP pegou essa jurisprudência para poder também, porque tem a frente parlamentar, ela, sem dúvida nenhuma, ela é importantíssima. É uma frente de luta importantíssima. A frente sindical também, a frente jurídica também. Então, todas as frentes que se fizerem para conter o confisco, acabar com o confisco de aposentados, é importante. E essa professora de Jundiaí, então, ela nos deu a jurisprudência, a gente pegou a jurisprudência, né? E vamos agora usar para vários, né? No estado de São Paulo, para quando você começa a massificar uma jurisprudência, o Estado acaba, em função, né, do que ele tem, que ele acaba assumindo, né? Ele acaba revertendo essa posição, que é na forma de um decreto, gente, sabe? Tem a lei aprovada na Assembleia que dependeu de uma resolução, de um decreto do governador, né? E do então Mauro Ricardo, que era secretário, né, de gestão. Então, mas é este do Mauro Ricardo que é em questão, porque o do governador ele é mais geral. O do Mauro Ricardo, do secretário Mauro Ricardo, ele é o que normatizou, porque eu posso ter clareza que a reforma da Previdência
ela previa caso tivesse um déficit atuarial, né? Mas ele não foi comprovado. Se não foi comprovado, é projeção, primeiro tinha que, como é que eu falo, comprovar esse déficit atuarial. Por isso que essa luta, ela não é uma luta minha individual, ela é uma luta de toda a Assembleia, porque mesmo aqueles que votaram favoráveis têm clareza que não votou favorável pelo confisco, né? Votou porque entendia que eu não votei favorável à reforma da Previdência, estou fazendo a minha defesa. Eu não votei, mas quem votou favorável, eu tenho muitas pessoas que votam, né, votaram favorável, mas são contra o confisco dos professores aposentados, dos professores não, dos servidores aposentados e pensionistas. Então, é neste sentido que eu chamo a atenção. Não joguemos a toalha, não fiquemos desanimados, né? Normalmente a gente leva porrada e fala, meu Deus, não vai mudar, não vai, vai mudar, tá? Claro que vai mudar por N razão, mas, sobretudo, porque não é justa essa cobrança indébita, né? Injusta, aliás, desses aposentados e pensionistas, servidores todos, porque são servidores, senão. Quando a gente vê um ataque, até nós tivemos uma audiência pública acerca da reforma administrativa, e o que passa para a sociedade é que o servidor público é aquele que, enfim, só tem estabilidade, que só tem... Não é verdade. A gente tem, no caso, a gente tem o princípio que rege, né, a administração pública, é o princípio da eficiência, né, é o princípio da transparência, todos esses princípios que são fundamentais para a gente garantir um Estado democrático de direito que tem um atendimento à população. É por isso que tem isso inscrito, né? Então, quando a gente faz a defesa, né, do concurso público, que a porta de entrada é para o concurso público, é para acabar com quem indica, com QI, para acabar com coronelismos, né? E a gente colocar as pessoas que passem por um certame, por uma prova, né? Isso é um mérito, isso é uma meritocracia, né? Fala em meritocracia, é isso para mim. Não é só ficar fazendo provinha para demitir, para, enfim, fazer uma estandardização, não é isso, né? Não é ranqueamento, é para colocar os melhores quadros, né? Por isso o concurso público cumpre esse papel. Nós não podemos simplesmente entender que vai dar estabilidade, não é isso. É que quem fez o concurso público está credenciado para ser aquele servidor, né, que fará, com certeza, né, o bom atendimento à sociedade, no caso, a sociedade paulista. No estado de São Paulo, eu tive o mérito de liderar uma greve, eu sempre liderei greves por salários, né, mas a greve mais importante da minha vida foram duas. Foi a última que nós fizemos em defesa da vida, né? Por isso nós tivemos aí a vacinação, primeiro dos professores dos 47 para cima, e agora complementada dos 18 aos 46. Isso é vitória, isso é luta, né? A outra greve que nós fizemos foi para garantir concurso público, e nós conseguimos concurso públicos para 59 mil professores, né? Também, desde o professor de Educação Básica 1, que há muito tempo nos chamava, até o Básica 2. Lamentavelmente, depois da assunção, né, da ascensão aí do governador Dória na presidência da República, aliás, no governo do Estado de São Paulo, ele não mais chamou concurso público, né? Ele não tem respeito nenhum com os servidores públicos, os salários dos professores estão abaixo do piso salarial profissional nacional.
Este Estado que pagou, se não, 60% acima do piso salarial profissional nacional, tendo claro o seguinte, que piso é ponto de partida, não é teto, é ponto de partida. Nós queremos por isso que ter a carreira, né, dos servidores públicos é uma forma de nós valorizarmos, é uma forma de organizar o Estado também. Não é verdade que você, um ano dá de um jeito, outro, não, você tem uma forma de planejar, né, de deixar, ter um orçamento que já prevê isso. Quando você não tem, né, uma previsão, isso fica muito solto, fica muito ao bel prazer, né, do governador, eu vou dar quando estiver perto da eleição. Isso se der, porque o Dória não vai dar nada, né? Ele dá zero para tudo, ele dá zero para o atendimento à população, zero para a produção de ciência e tecnologia, zero para tudo, né? E nós vamos dar nota zero para ele também, claro, né? Aí para a gestão que ele tem feito, que é uma gestão sofrível, né? Difícil. A população paulista está sofrendo muito com o acréscimo, por exemplo, do ICMS na cesta básica, né? Então, cada um que vai no supermercado sabe o quanto custa, né? O preço das mercadorias que a gente compra para compor a cesta básica. É isso, né? Muito obrigada, um bom feriado para todos e todas. Vejo que aqui na sala já estão a deputada Janaína Pascoal, boa tarde, deputada, boa tarde, deputada Dalberto Freitas. Vou pedir licença, eu vou me retirar, não por falta de educação, mas aqui a gente também tem outras agendas, tá? Muito obrigada e boa tarde para vocês. Boa tarde também para a Melissa e todos aí da Rede Alesp, muito obrigada. Obrigada, deputada. Uma boa tarde para a senhora também. Agora faz uso da palavra a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Seja bem-vinda, deputada. Boa tarde para a senhora. Agora sim, está fechado o som a partir daí. Cumprimento a todos da Rede Alesp, na sua pessoa, Melissa, todos os colegas que participam da tribuna. Eu queria, na verdade, dar uma satisfação para as pessoas que vêm me escrevendo de maneira muito reiterada, reclamando da minha ponderação, vamos dizer assim. Então, são muitas pessoas que escrevem pedindo uma atitude mais, vamos dizer, agressiva, talvez, com relação à ficha, à lista de prioridades na vacinação. São muitos grupos de profissionais, muitas categorias, muitas pessoas acometidas por determinadas doenças que gostariam que eu tivesse uma postura agressiva, mais firme, exigindo prioridade na ordem de vacinação. E as pessoas podem conferir no Diário Oficial, eu tenho feito indicações, eu tenho feito requerimentos de informações, tenho participado de eventos virtuais, presenciais sobre o tema, tenho acompanhado os textos acadêmicos, e é muito duro, muito difícil nós contemplarmos todas as expectativas, né? Às vezes a pessoa manda uma lei aprovada numa outra assembleia, dando a entender que nós não nos esforçamos o suficiente. Então, não é assim, né? Eu peço compreensão, pedir pelos conselheiros tutelares, pelos funcionários da limpeza, por tantas outras, pelos agentes penitenciários, trabalhadores do sistema prisional, no que concerne às várias patologias. Também fiz várias manifestações de grupos que deveriam ter prioridade, e nós vamos trabalhando com as possibilidades, com a disponibilidade de vacina, com as orientações das autoridades sanitárias, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual. Todos sabem, por exemplo, que na questão das gestantes, né, houve recentemente um recuo com relação, por exemplo, à vacina AstraZeneca, haja vista um efeito adverso grave, né, o falecimento de uma gestante. Então, eu estou muito assim, atenta a tudo que vem sendo publicado, procurando agir de maneira justa.
né? E é óbvio que eu respeito quando a pessoa escreve assim, olha, eu votei na senhora, e olha aí, a senhora não fez isso, não fez aquilo. Eu respeito o eleitor, o cidadão, tem o direito de se manifestar, muitas vezes de extravasar esse sentimento, esse ressentimento, mas eu procuro me pautar, né, em posicionamentos técnicos, nas mudanças das autoridades, dos textos acadêmicos. Então, fica aqui essa satisfação. Também no que concerne a uma posição diante dos fechamentos, não fechamentos. Ontem, um cidadão de uma determinada cidade me escreveu, muito triste, revoltado, porque diz que na cidade dele estão fechando tudo, estão mandando prender as pessoas. Aí hoje eu já consegui contato com outros munícipes da mesma localidade que disseram que não é bem assim, que estão cumprindo um decreto, que as atividades que estão regulares estão funcionando com horários restritos. Então, eu procuro saber, né, por várias fontes do mesmo município, o que é que está acontecendo, como é que estão os números da doença, se está tendo abuso de autoridade. Então, quem votou em mim esperando uma postura agressiva, uma postura de time, né, de futebol, com todo respeito, votou errado. Eu não sou assim, eu nunca fui assim. Eu brigo com vigor pelas causas em que eu acredito, mas eu estudo muito antes de abraçar uma causa, eu investigo muito, eu levanto muitos elementos, né? Então, não adianta a pessoa dizer, olha, eu votei na senhora, minha família inteira votou na senhora, e a senhora tem que fazer tal coisa, porque senão não votamos mais. Votar ou não votar é um direito, aliás, um dos direitos mais sagrados numa democracia. Mas também é um direito do cidadão que é votado, né, ser fiel às suas convicções, ser fiel à sua forma de pensar. Muito se brada por ponderação hoje, né, por uma terceira via, não no sentido eleitoral, mas uma terceira via no sentido de procedimento. E quem ousa agir dessa forma é muito mal compreendido, em regra desagrada, né, a todos os times, aos gregos e aos troianos. Então, quero explicar, né, essa questão da vacina, esse posicionamento diante do abre e fecha. Muita gente gostaria que eu xingasse Bolsonaro, que pedisse impeachment do Bolsonaro, outros gostariam que eu xingasse João Dória, que pedisse impeachment de João Dória. Eu critico o Bolsonaro, critico o João Dória naquilo que eu entendo que é justo. Concordo com o Bolsonaro, concordo com o João Dória, com o prefeito agora, Ricardo Nunes, que está começando o idem. Eu não faço diferenças de grupos, de partidos. Eu tento ser justa. Então, isso é muito ainda estranho na nossa forma de ser, de fazer política. Só o que eu posso dar para quem está chateado é esse relato, essa satisfação, essa explicação, e dizer que, se para ter voto, né, eu precisar atacar as pessoas, eu precisar assumir posicionamentos de tudo ou nada, de time de futebol, desculpa, né? Não estou atrás de emprego, né? Não estou atrás de emprego, estou atrás de fazer o justo, de fazer o certo, de melhorar a sociedade, a vida das pessoas, com fulcro no que eu pesquiso, no que eu investigo, no que eu acredito. Tá? Então, ontem fui crítica, sim, ao Senado, reitero todas as críticas que fiz. A maneira como trataram a doutora Anice Yamaguchi, a maneira como trataram a doutora Maíra, que foi anteriormente, foi muito desrespeitosa. Ouso dizer, né, que foi sexista. Me ressinto que nenhuma feminista, daquelas que tem a causa, né, do feminismo como bandeira, tenha saído em defesa das duas médicas. Isso não significa que eu concorde com as médicas 100%, mas aquilo não é correto, aquilo não é democrático, não é republicano, não é urbano, não é civilizado. Então, é o tipo de comportamento que muitas vezes as pessoas cobram de mim, né? Expondo o outro, expondo o diferente, agredindo, atacando, e é um comportamento que eu abomino, né? Que eu considero repugnante.
né? Independentemente de eu concordar ou discordar daquele que está prestando depoimento, e eu não vou fazer igual. Então, aqui eu reitero a solidariedade que eu externei à doutora Yamaguchi ontem, abomino, repudio a maneira como ela foi tratada, também como a doutora Maíra foi tratada, insisto, né, que a ciência se faz com liberdade, a ciência se faz com diversos pontos de vista, a ciência se faz com a capacidade de ouvir a opinião divergente, a capacidade de permitir ser questionado, e com educação, obviamente, e permitir mudar de opinião. Então, aqueles que dizem que a doutora Anísio não é científica, pela forma como vestiram, como adotaram uma verdade absoluta, também não são científicos, né? Então, fica aqui minha solidariedade e a convicção, né, de que a minha maneira de trabalhar, goste-se ou não dela, né, seja ou não aceitável, venha ou não eu a ser reeleita para o que quer que seja, é a maneira que eu considero certa. Eu gostaria de votar em mais pessoas que trabalham dessa forma. Então, estou dando minha satisfação aqui. Pode me escrever, pode criticar, pode dar assim, sugestão, pode dizer que arrependeu do voto, mas eu não vou ficar constrangida, né, a agir de maneira diferente para ganhar voto. Né? Como nunca fiz isso para ganhar like, nem para ganhar concurso na universidade, nem para ganhar emprego, nem para ganhar cargo. Isso é o que eu sou, é o que eu tenho para oferecer. Né? Gostam? Ótimo. Não gostam? Ótimo também. Obrigada, fiquem com Deus. Até mais. Muito obrigada, deputada Janaína. Uma boa tarde para a senhora. Agora faz uso da palavra o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Melissa. Cumprimento a todos aí da Rede Alesp, aí a todos desse programa que é a Tribuna Livre, que é um importante canal de comunicação aí entre nós parlamentares, para falar um pouco com a sociedade, né? Cumprimento também a todos os telespectadores, né, que estão aí nos vendo, os que vão nos ver posteriormente. Quero cumprimentar também aí os novos parlamentares que me atenderam na fala, o deputado Carlos Gianazzi, a deputada professora Bebel e a deputada que é a líder do nosso partido, a deputada Janaína Pascoal. E muito bem disse, né, sobre essas questões aí políticas, estão já muito quentes aí por conta até da próxima disputa, já estão aí com campanhas nas ruas, né? Estão já antecipando a campanha política, e aí há esses desentendimentos, essas críticas todas, né? Mas eu também, quem me conhece sabe que há um ano atrás, quando começaram essas críticas, eu preferi ficar sem também, mesmo modo como a deputada Janaína, também jamais tecer críticas ao prefeito, então, o Bruno Covas, ao governador João Dória, e nem tampouco ao presidente Bolsonaro. Eu acredito que tudo que eles forem fazer, né, estão fazendo, né, e que irão fazer no futuro, com certeza, quando estiver na eleição, o povo vai cobrar. Se eles fizeram certo, eles vão ter outra oportunidade de continuar a trabalhar. Se não fizeram, obviamente, as urnas, né, vão falar e vão dar o veredito. Então, eu acredito em construção. Se eu puder me aproximar tanto do prefeito hoje, que é um grande parceiro, um grande amigo nosso, o prefeito Ricardo Nunes, a qual deseja que ele tenha muito sucesso aí, é extremamente competente, com certeza conhece aí a cidade como ninguém, é oriundo do mesmo lugar que eu sou, do extremo sul da cidade de São Paulo, mas tem um trabalho muito grande, tenho certeza que o Ricardo Nunes será um grande prefeito e jamais virá uma crítica minha pública, né? Se tiver que fazer algo que ele esteja fazendo, vamos conversar. A política é conversa. Também nunca critiquei o governador João Dória, mesmo porque o governador João Dória tem uma característica, né? Uma vez por mês ele vem na Assembleia Legislativa e nós, parlamentares, temos a oportunidade de conversar com ele, de poder elogiá-lo, né, quando faz alguma coisa de bom. E se alguma coisa nós vemos que não está bom, nós vamos para o governador, olha,
tal situação é assim, poderíamos fazer de uma forma diferente, e aí sim, isso é conversa, isso é política, isso é democracia, isso é republicano. Então, também, obviamente, o presidente da República também, o Jair Bolsonaro, fazendo certo ou não me sinto assim como parlamentar, até como cidadão de vir aí, né, ao público e poder aí falar mal dele. Então, acho que nós temos que deixar as coisas irem, né? E realmente há pessoas que gostam de criticar. No caso, não é o meu caso. Então, eu também sou parecido em tese com a doutora Janaína Pascoal referente a isso. Bom, pessoal, quero agora deixar um registro, né? Que no dia 26 de maio, que foi na semana passada, uma quarta-feira, estive no Palácio do Bandeirantes, e quero agradecer aí ao nosso chefe da Casa Civil, Cauê Macris, né, que nos ajudou bastante numa situação que logo depois conseguiu um despacho também no mesmo dia, no dia 26 de maio, com uma secretária do Desenvolvimento Social, né? Estive acompanhado do meu assessor, doutor Leandro Freitas, em reunião com a senhora Célia Parnes, que é secretária do Estado do Desenvolvimento Social. Qual era aí o nosso pedido, que nós estamos há muito tempo lutando? Para a questão da situação do Bom Prato do Grajaú, e tivemos no mesmo dia, quarta-feira, a boa notícia, né, que o Bom Prato não sairia do Grajaú, como também não saiu, né? E que, por conta das condições precárias do prédio, estuda-se fazer uma reforma no imóvel. E a população local havia nos procurado na região para poder nos informar que, se o Bom Prato fechasse ali no Grajaú, teria muito problema de abastecimento. E a secretária Célia Pardo nos garantiu que, enquanto houvesse reforma no prédio que hoje existe o Bom Prato, ainda as refeições continuarão a ser fornecidas através do Bom Prato Volante, que levaria até o local as refeições. Então, ninguém ficaria desassistido das refeições. Da mesma forma, também fomos informados pela secretária Célia Parnes que, além do Bom Prato do Grajaú, que vai permanecer, o Grajaú não vai sair de lá, obviamente atendendo a um pedido meu, tem outros parlamentares aqui da casa que pediram também a mesma coisa, que eu parabenizo também pela iniciativa, porque isso vai levar coisas boas para a população. Além do Bom Prato do Grajaú, nós teremos para breve aí uma inauguração de um outro Bom Prato ali na região da cidade de Dutra, que é onde a nossa área de atuação como político naquela região. Quem sabe, eu estou há 51 anos naquela região, moro lá naquela região, luto pela região, assim como alguns parlamentares da casa, né, também brigam lá por as questões da nossa região. Então, ou seja, deixar esse registro e agradecer à secretária Célia Parnes por ter nos dado a oportunidade de estarmos conversando, levar as demandas da população, e ela nos atendeu aí as nossas reivindicações para que nada acontecesse lá que trouxesse aí algo de falta de alimentação para a população local. Então, meus agradecimentos à secretária Célia Parnes e também ao chefe da Casa Civil, Cauê Macris, por ter também nos ajudado, ter nos dado aí uma ajuda também, tem nos assessorado nessa questão aí, tem nos ajudado bastante, e também ao governador João Dória, que também tem nos apoiado nas nossas ações. Eu quero aqui deixar registrado, se me permitirem, eu vou colocar as fotos, né, do nosso encontro. Aí, só um minuto. Acho que, não sei se está aparecendo. Sim, agora está aparecendo, deputado. Então, é isso aí, é um registro dia 26 de maio, que é quarta-feira da semana passada, estive no gabinete da secretária Célia Parnes, que nos garantiu que o Bom Prato ficaria no Grajaú, a nosso pedido, também a pedido de alguns outros parlamentares. Na outra foto temos aí também mais uma foto com o meu assessor,
doutor Leandro Freitas, também já me acompanhou. Então, mais uma vez, agradecimentos aí à secretária Célia Parnes por ter nos permitido aí levar essa boa notícia à população local do Grajaú, que o Bom Prato permanecerá lá e que não faltará refeição para ninguém. Quero registrar aqui também um outro fato. No dia 29, sábado passado, participei de um projeto esportivo na Vila Inglesa, também na Zona Sul de São Paulo. Apoiei a iniciativa de moradores do bairro Vila Inglesa, iniciamos na Praça Padre Maurílio Maritano um projeto esportivo e social chamado Arenas Avuvus. O projeto atende 90 crianças e adolescentes com idade entre 8 e 14 anos, muitas delas em situação de vulnerabilidade social, e todas residentes da região. Participaram também desse projeto, estão participando do projeto dessa escola de futebol, os professores voluntários, né, Ricardo e Alex, e também uma psicóloga, doutora Regina, que trabalham lá voluntariamente para levar aí as crianças ali da região um pouco mais de conforto, de esperança, né? Os moradores também da comunidade, a qual deixo aqui os parabéns, registro aqui para eles por a importante iniciativa, que cuide da organização desses times, que são o Fábio Lopes, o Silvio Fernandes e o Anderson Barbosa. Eles são coordenadores do Panorama Futebol Clube, que também tenho admiração pelo trabalho que eles fazem lá, e também o Tiago Lima, Kleber Souza e o Carlos Eduardo e o David Silva, que são coordenadores de outro time de futebol chamado Bem Bolado Futebol Clube, que também tem o meu apoio, quando posso estou sempre lá com eles, e juntos nós estamos aí nesse projeto, né, que tem como objetivo incentivar os jovens à prática esportiva e, consequentemente, oferecer melhores condições e caminhos para o futuro dessas crianças nossas lá da região. Então, aqui está a foto, lá na praça, onde as crianças estão desenvolvendo esse trabalho com as crianças. Aqui mais uma foto também. Outra foto com as crianças. Eu quero agradecer muito que eu fui agraciado com a camisa do time, do projeto. Deputado. E aqui está uma parte de futebol. Deputado Adalberto. Pois não? O seu tempo se encerrou. Se o senhor quiser continuar a fala, pode fazer reinscrição, deputado. Pois não, quero me inscrever então. Por favor. Então pode continuar, por favor, deputado. Então tá bom. Só dando sequência aí à apresentação, a esse projeto esportivo nosso social na Vila Inglesa, eu quero agradecer a todos esses senhores que falei aqui, que são pessoas que investem muita parte do seu tempo, porque acreditam numa melhora aí da população local, se nós incentivarmos, ajudarmos as nossas crianças a terem um futuro melhor. E a gente sabe que o esporte, ele permite isso. Então, mais uma vez, parabéns aos professores Ricardo e Alex, à psicóloga Regina, ao Fábio, ao Silvio, ao Anderson, do Panorama, Tiago, Kleber e o Carlos Eduardo, do Bem Bolado Futebol Clube. Era isso. Pode contar sempre com o nosso apoio para ações como essa, de cunho social, que muito ajudará crianças a terem um futuro melhor. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, deputada Adalberto. Uma boa tarde para o senhor também. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí.